Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Nancy. Você chegou até aqui para assistir às nossas lives, o Evangelho no Lar e a leitura das cartas. As nossas lives das cartas acontecem nas segundas-feiras e as nossas sementes do Evangelho diariamente às 18 horas você recebe aí no seu dispositivo. Por isso eu peço nesse momento que você se inscreva no meu canal, para que o YouTube possa indicar os nossos vídeos para outras pessoas e não esqueça de deixar o seu like. Chegou até aqui? Vamos assistir o nosso Evangelho no Lar de hoje, que são as nossas sementes semeadas por toda parte, para que um dia ela possa florescer aí em seu lar com a sua família. Hoje, nós não vamos esquecer de trazer para a nossa tela mental o nosso Mestre Jesus. Aproveitando essa oportunidade, vamos convidar os nossos instrutores, os nossos orientadores, os nossos espíritos amigos, aqueles que nos orientam quando a gente precisa de uma palavra amiga, quando você no desprendimento do sono reencontra com eles no plano espiritual e eles nos ajudam. Então, nesse momento, nós vamos trazer para a nossa tela mental para fazer uma prece para os nossos familiares, os amigos e os irmãos que estão necessitando de paz interior. Amado Mestre Jesus, neste momento, buscando a tua sintonia, Mestre, para que possa de lá para cá enviar suas bênçãos curativas de paz, de amor e de esperança para todos os irmãos necessitados aqui na Terra. Que Deus nos proteja. Então vamos falar hoje sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vivemos constantemente em aflição. Cada dia é uma aflição diferente. É algo que você assiste aí nos noticiários locais, nacionais, internacionais. Ora é com um familiar, ora é com um amigo, ora é no trânsito. E essa aflição, muitas vezes, ela chega até a sua sintonia para que você pare um pouquinho para lembrar dessas criaturas, para fazer uma prece para eles. E é nesse momento que você observa o quanto é importante você aprender a alimentar bons pensamentos. Nesse momento, o Evangelho nos convida a refletir sobre essa justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra somente podem realizar-se na vida futura. Veja bem. Então, essas aflições que você observa aqui com a família, com os amigos, no meio social, às vezes numa viagem. Nesse momento, nós vamos lembrar que esta aflição da vida futura, quando ele fala, ao chegar ao mundo dos espíritos, quando você fica frente a frente com a sua consciência, quando você recorda de tudo aquilo que você fez aqui na Terra, de tudo que você fez de bom e das coisas que não foram muito boas, você começa também a ficar aflito do outro lado para reparar esses erros. Mas calma, para reparar os erros novamente, você vai passar por uma longa ou uma breve passagem pelo mundo dos espíritos para recordar de tudo aquilo que você fez, para anotar ponto por ponto naquilo que você necessita, numa outra oportunidade, fazer a reparação desses erros. Então, às vezes, você diz assim: nossa, Nancy, parece que lá em casa, com a família, ou eu, né, sou a ovelha negra da família. Parece que eu estou constantemente reparando esses erros aflito. Não, meus irmãos, calma, paciência. Às vezes tem pessoas que não espera, impaciente, toma decisões precipitadas e acontece que no meio deste caminho, no desenrolar desse desfecho, a aflição é a primeira coisa que se manifesta. Quando você perceber aquilo que você fez que não era necessário, que você tomou uma atitude, né, impensada e realizou, para você retornar, revertendo essa situação, às vezes pode demorar anos, né? Então, como está aqui, o que acontece nesse momento quando eu recordo que a justiça das aflições eu só vou reencontrar na minha vida futura? As dificuldades, os problemas mal resolvidos, as dores, os sofrimentos, os desentendimentos, as desarmonias no meu lar, tudo aquilo que eu não consegui lidar com aquela situação.
tudo aquilo que eu não consegui buscar dentro do meu interior, lá dentro, no fundinho do meu coração, a forma para administrar aqueles problemas com paciência e humildade. Eu não consegui. E aqui, Jesus diz que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque ele diz, eu venci o mundo. Veja quantas aflições Jesus enfrentou. Todas as vezes que ele estava num ambiente, numa certa localização, às vezes ele estava na beira do rio, ele estava no meio do mato, estava no meio da rua. As pessoas, quando avistavam Jesus de longe, já percebiam aquela energia salutar, aquelas boas vibrações. E se estava doente, até curava. Porque quando você se aproximava dele, ele dizia, a sua fé te curou. Porque ele era um ser de luz, naquele momento, para as pessoas, um espírito que não tinha nenhum erro, nenhuma falta a reparar. Ele não tinha nada a expiar. E nós estamos aqui para reparar os erros de outras encarnações que nós não demos conta. Essas provas difíceis que a gente tem que passar, principalmente na família, que é a parte mais dolorosa que você passa aqui na Terra. E o Evangelho também nos convida a refletir sobre por que uns sofrem mais que outros nessas aflições. Nossa, por que só minha família tem esse desentendimento? Porque você não conhece a família do vizinho. Porque existe uma parede. Imagina, e de repente sai um problema sério lá de dentro. Você, nossa, mas aquela família era tão... Ninguém ouvia barulho nenhum. Mas você não sabe o que acontecia lá dentro. Porque nascem uns na miséria, desafortunados, nesses infortúnios ocultos que surgem do nada, e outros não precisam de nada disso. Quando nasceram já receberam uma herança, já conseguiram aí um bom valor para muitos anos, sem precisar trabalhar. Mas lembrando que cada pessoa aqui na Terra reencarna de uma forma diferente. Cada um está cumprindo um papel independente um do outro. Às vezes tem família que a gente observa que são famílias que vivem sempre em conflito, já tem outras que não. Parece que vive um mar de rosas, entendeu? Mas existe isso também. Se na sua casa tiver 10 pessoas têm comportamentos e atitudes diferentes umas das outras. Se todas as 10 pessoas sentassem à mesa para que vocês pudessem comungar ali do mesmo ambiente, do mesmo sabor, da mesma vontade, né? Às vezes todo mundo toma seu café com naturalidade, come aquilo que tem e acha bom e sai agradecendo a Deus. Já tem outras que não, né? Que é preciso, eu não gosto de pão, eu tenho que fazer um cuscuz, eu tenho que fazer um ovo mexido. Já tem outros, não, eu quero meu cafezinho com leite pingado só com pão e manteiga e tá bom demais. E não reclama, né? Então, são essas diferenças, essas aflições que a gente tem internas que a gente traz conosco. E aqui ele continua, a riqueza tem algo para que justifique isso? Quando você encontra uma pessoa que sofre nessa posição, você acha que tem alguma diferença? Isso nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A resposta para tudo isso. Veja bem, lembra lá, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra somente podem realizar-se na vida futura. Não esqueça disso. Para que a gente possa trazer esses comentários aqui de forma descomplicada, numa linguagem simples do nosso cotidiano, para que você compreenda o nosso evangelho. E aqui ele continua, porque para uns nada dá certo, enquanto para outros parece que todos estão bem felizes e tudo que fazem progride, dá certo. Será por que isso? Pois é. Eu falei agora há pouco que as encarnações são diferentes de pessoa para pessoa. Cada ser é independente, as suas caminhadas são individuais, e eu não posso consertar o erro do meu irmão, porque eu preciso cuidar do meu
trabalho, do meu caminhar. E aqui ele diz, nesse momento, há pessoas que se dizem tolerantes, mas basta recordar um pouquinho de algo que lhe aflige para tomar uma atitude diferente. Veja bem, isso é um convite dessa reflexão da nossa querida Madre Joana de Ângeles. Veja a atenção que ela nos chama nesse momento. Isso pode acontecer no meio de pessoas conhecidas que desconhecem esse comportamento. Então, o seu comportamento, a sua atitude interfere na aflição que você vive, que você vivencia aonde você estiver. Tem pessoas que andam tão aflita que não consegue dirigir. Não consegue dormir sozinha num quarto porque tem medo, porque vive sobressaltada, como as pessoas falam, né? Então, quando você passa por uma experiência que não foi muito boa, acontece isso com você. Mas vamos lá, olha. Segundo o que nos traz o Evangelho aqui, mais uma reflexão, veja bem, o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado do mal que prospera. Então tem pessoas que dizem, nossa, aquela pessoa é uma pessoa que não é nem tão boa, mas tudo que ela faz progride, tudo que ela faz melhora. Qual o motivo disso? Entendeu? Então eu não posso julgar as pessoas. Sabe aquela história que eu não vou julgar o livro pela capa? Eu tenho que ler o livro. Eu também não posso julgar o livro somente pelo prefácio, pelo resumo da capa que está ali da obra. Não. Eu preciso fazer a leitura completa para poder falar se é bom, se eu gostei e se aquele autor merece a minha confiança. Às vezes você está ansioso e essa aflição, quando você se encontra, você diz assim, nossa, eu comecei um relacionamento hoje e já quero que amanhã já seja as 1000 maravilhas. Tudo bem, passou um tempo, 2 meses, 3, no 4º mês, você diz, nossa, se eu soubesse eu não tinha, né, trazido essa pessoa para dentro da minha casa, porque está me dando trabalho. Veja bem, a sua aflição às vezes interferiu na sua decisão a ser tomada, né, com responsabilidade, com paciência. E aí, no primeiro momento, você tomou a decisão precipitada e não se deu bem. E aqui ele diz o seguinte, em razão do desgaste dos valores éticos na sociedade, o medo de desenvolver-se a outrem gera reações e subterfúgios nos quais procura compensações psicológicas porque seus alicerces são frágeis. Então, está lá no livro Saúde Mental da Joana de Ângeles, quando você busca essa saúde mental. A gente precisa. Por quê? Precisamos parar, né? Nós precisamos parar um pouco. A gente não tira férias. Às vezes você está tão ansioso, aquela aflição que você está o dia inteiro, aquilo interfere no seu trabalho. E muitas vezes até o seu chefe observando, né, a sua ansiedade, a sua impaciência, aquela coisa atropelando as coisas, não está sendo realizada como você realizava antes, ele é o primeiro a lhe chamar. Tire uns dias de férias. Faça uma pausa. Observe o momento de parar para que você possa crescer e progredir, para você fazer um novo planejamento. Às vezes você está trabalhando de manhã, de tarde e à noite, vamos fazer um planejamento para trabalhar pelo menos pela manhã e à noite descansa um pouquinho à tarde. Então tudo isso é fundamental. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, aí nos seus grupos de amigos. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. Obrigada por nos encontrar. Estamos aqui unidas no canal da Nancy para progredir, para crescer, para que possamos reencontrar todos os dias às 18 horas aqui com as sementes do Evangelho. E fiquem na paz do Mestre Jesus.